Shalom, queridos. Nós vimos aqui nos capítulos anteriores que eu mostrei os reinados do povo de Israel, e cada um pior do que o outro, dos reis. E agora vai entrar mais um assunto sobre rei. É o capítulo 17 do primeiro livro dos reis. Fala sobre Elias, prediz grande seca e é sustentado por corvos. Muito obrigada, Senhor, por esse discipulado, pelos discipuladores, pelos discípulos que estão guardando a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Aqui nós vimos que no final do capítulo 16 está falando do reinado de Acabe. Reinado de Acabe em Israel, seu casamento com Jezabel. Mais uma vez, um rei de Israel se mistura. E aí não tem outra, vai ser problema também para Israel. Deus não quer mistura, nem na antiga aliança, nem hoje. Deus quer o seu povo santo, separado, só para Ele. Ser santo é separado para Deus. Então não pode se misturar com aqueles que não estão separados para Deus. E aqui vemos mais uma situação difícil para o povo de Israel. Capítulo 17, começa assim. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: disse Acabe, a quem sirvo não haverá orvalho nem a chuva nos próximos anos, a não ser quanto eu disser. Aqui começa o profeta Elias dizendo: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. A situação de Israel estava terrível e tinha que ter um profeta nesse nível. Olha como ele diz, como Elias fala: segundo a minha palavra, em algumas versões diz segundo a minha palavra. Nessa versão diz não, a não ser quando eu disser. É convicção, é saber que Deus estava com ele, que a palavra que ele dissesse era a palavra que Deus estaria colocando na sua boca. Então, vamos ver agora aqui com esse profeta o que é que Deus faz através do profeta. Você já sabe que a profecia é algo importantíssimo, muito importante. O profeta é quem traz os recados de Deus, e aqui na antiga aliança, eles ouviam diretamente a voz de Deus. Hoje, os profetas e profetisas da segunda aliança, como está escrito em Atos 2,17, profetas e profetisas, eles têm a Bíblia completa e eles falam nos púlpitos, nos lugares onde chegam, falam a palavra de Deus. Isso hoje é o profeta e a profetisa. Não tem daquele tipo como é aqui na antiga aliança. Então vamos ver como está aqui essa situação do profeta Elias com esse rei, dizendo para ele que não iria chover. Então a palavra de Elias veio, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos para que lhe sustentem naquele lugar. Estava realmente alinhado com Deus. Ele disse que não ia chover, segundo a palavra dele, e o Senhor confirma que realmente é isso que ele devia falar, porque o Senhor diz para ele fugir e indica tudo o que iria fazer com ele para protegê-lo, por ele ter dito ao rei Acabe que ia ser desse jeito. Deus sabia que Acabe, Deus sabe todas as coisas,
ia querer matar Elias. E Deus manda ele fugir imediatamente. Então, é uma lição que nós temos aqui. Deus manda, Deus põe a palavra na nossa boca hoje, a palavra, a Bíblia, para a gente ministrar, e muitas vezes nós temos que sair pela porta do fundo, porque se passar pela porta da frente, são capazes de fazer coisas terríveis conosco. Pelo olhar, uma palavra, um gesto, e a gente sabe que melhor é passar pela porta do fundo para que não seja atacado. Hoje continua desse mesmo jeito. O profeta de hoje pega a Bíblia, diz a verdade, diz o que está na Bíblia, e é atacado, também, muitas vezes, levado a ter que fugir do ambiente que está. E aqui, no tempo da primeira aliança, era mais terrível ainda, porque o profeta falava e tinha que fugir não só de passar pela porta do fundo, mas sair de um lugar para outro, sujeito à fome, sujeito a morrer, sem água. Mas o nosso Deus, ele, quando chama, ele garante. Enquanto o propósito do profeta não chegar ao final, Deus vai guardá-lo e ele vai cumprir o propósito. Porque tudo tem um tempo. O profeta tem o tempo que Deus tem para ele profetizar. E quando chegar ao final é que ele vai sair da terra. Mas enquanto não chegar ao final do propósito, Deus esconde o profeta aqui, esconde acolá, faz passar e não enxergar o profeta, faz de tudo para que o propósito se cumpra, porque Deus ama a profecia, Deus fala através de profetas e ele não quer que sejam as pessoas ignorantes daquilo que ele quer falar. Então tem que falar, nem que ninguém ouça. Ele ainda diz assim, fale, eles não vão querer ouvir, mas é para falar. Então nós, profetisas e profetas dessa segunda aliança, temos a certeza que até a volta do Senhor Jesus, nós iremos falar, mesmo que as pessoas não queiram. Mas a Bíblia tem que ser aberta e a profecia entre em ação. A gente fala o que Deus mandar dentro da sua palavra. E seremos abençoados até a volta do Senhor Jesus, falando o que Ele manda pela sua palavra. E aqui nós vemos que Elias vai para esse lugar, a história já é conhecida, né, para esse riacho de Querite. Ali é sustentado também por Deus, mas o Senhor avisa para ele sair, porque o riacho seca, e aí ele manda ir para Sarepta, que pertence a Sidom, essa cidade, esse lugar pertencia a Sidom, e ele manda o profeta para lá. E diz que lá ele tinha uma viúva para sustentá-lo. Veja as situações dos profetas, Deus prova os profetas. Aí o profeta Elias vai para Sarepta. Eu vou contar a história que a gente já sabe, né? Vocês leem para poder confirmar tudo que eu estou comentando. Aí vai para aquela cidade de Sarepta e chegando lá, está pensando que é uma viúva rica, né? Claro. Se vai para um lugar para uma viúva sustentar, está pensando que a viúva tem boas condições, né? Financeiras. Chega lá, a viúva está catando cavaco para fazer o último bocado para comer ela e seu filho. Quando se trata de cavaco é porque não era uma panela de feijão, não, era um restinho de comida para esquentar, para fazer de bolo, o último bolo que tinha, e morrer com seu filho. Quando ele chega, a viúva está ali catando cavaco, e ele descobre que é aquela viúva que ia sustentá-lo. Ele aí pede tudo que ela tinha. Traga o seu último bolo, que você vai aprontar para você e seu filho, e dê primeiro para mim. O profeta Elias tinha convicção do seu chamado, sabia que Deus era com ele, tinha o propósito dele profetizar em Israel num tempo tão crítico, onde os reis faziam o que vocês viram em cada capítulo desse, os reis dando para trás, sem obedecer a Deus, e Deus precisava de um profeta desse nível. Então, saiba que, de acordo com o tempo, é um grande perigo profetizar de acordo com o tempo. O tempo que Israel está vivendo era perigoso, mas Deus chamou e Elias aceitou o chamado e se conduziu como um profeta que honrou
falando tudo que Deus mandava e fazendo tudo que Deus mandava fazer. Aí ele vê que a viúva só tinha o último bocado e ele sabia que Deus iria multiplicar se ela desse primeiro ao profeta. E aí assim ele fala. E ela deu primeiro ao profeta, acreditou que Deus estaria abençoando, e aí daí em diante nunca mais essa viúva passa fome e foi próspera em todas as áreas, se tornou uma mulher muito próspera porque abençoou o profeta. É uma história conhecida, capítulo 18. Aqui, já estou no capítulo 18. Comecei com Elias sendo sustentado, os primeiros passos dele pela viúva, mas agora no capítulo 18 você vê que Elias se apresenta diante de Acabe. Já tem a vitória em ter conseguido passar o período da fome, sendo sustentado pela viúva, e a viúva ser próspera e ser abençoado. E no capítulo 18, ele se apresenta diante de Acabe, muito tempo depois, no terceiro ano da seca. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá, apresente-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. É claro que ele foi porque Deus tinha mandado, o profeta tem que andar na direção de Deus. E aí ele vai, se apresenta a Acabe, Elias se apresentou a Acabe, e a fome era externa em Samaria, era extrema em Samaria, e Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Este Obadia era um homem que temia muito ao Senhor, e assim, quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, em um grupo de 50, os escondeu em cavernas, sustentou com pão e água. Acabe disse a Obadias: vá pela terra, a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos capim, para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostou-se com o rosto em terra e disse: é você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu: sim, sou eu. Vai e diga a seu senhor: eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse: em que pequei, para que você queira entregar esse seu servo, nas mãos de Acabe? É que ele me mate, quer, e que ele me mate? Quer entregar minha mão dele para que ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino aonde meu senhor, o rei, não mandasse homem à sua procura, e quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não havia encontrado. E agora você quer que eu vá dizer ao meu senhor, o rei, que Elias está aqui? Pode ser que tão logo eu me afaste de você e o Espírito do Senhor Deus o leve, não sei para onde, e se eu der a notícia e a notícia acabe e ele não o encontrar, ele matará a mim, esse teu servo, que tomo ao Senhor, que temo ao Senhor desde a minha mocidade. Por acaso não contaram a meu senhor o que fiz quando Jezabel, não contaram ao Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondia
sendo os profetas do Senhor em cavernas, de 50 em 50, e os sustentava com pão e água? E agora você quer que eu vá e diga ao meu senhor que Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Então Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe deu a notícia. E Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora ordene que todo Israel venha e se encontre comigo no Monte Carmelo. Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados por Jezabel. Esses profetas de Baal e de Azerá eram sustentados pela mulher de Acabe, a Jezabel. Mais um rei contaminado e com uma mulher de um nível desse, que era tão idólatra que sustentava os profetas de Baal e de Azerá. É por isso que Israel teve esses transtornos, essa decadência, esse sofrimento todo, porque os reis que assumiram o trono se misturavam. Como vocês viram, Salomão, que era filho de Davi e que foi aconselhado a ser homem e andar nos caminhos do Senhor como Davi andou, pois esse recebeu sabedoria de Deus e mesmo assim se contaminou com mulheres estrangeiras e adorou os ídolos dessas mulheres, como vocês viram no discipulado anterior. E esse processo vindo de rei em rei. E aqui nós estamos vendo esse rei Acabe e esse profeta Elias, e a situação que Israel chegou foi justamente porque ele casou com a Jezabel, que matava profetas de Deus e que sustentava profeta dos deuses que ela adorava. E aí você vê, esse é o povo de Deus, esse é o povo de Israel, esse é o povo que Deus preservou desde Gênesis capítulo 11, começando por Abraão, e vai continuar sustentando, porque ele escolhe quem ele quer. Ele escolheu essa nação, dessa nação nasce o Senhor Jesus, essa nação leva o Senhor Jesus à cruz, e ele continua amando Israel e nós, igreja, e fomos formadas de 12 apóstolos do Senhor Jesus. Esses apóstolos foram fiéis ao Senhor e fez com que essas boas novas, que esse evangelho chegasse até nós. Então, o nosso amor, nossa gratidão a Deus será para sempre, porque Ele manteve um povo nesse nível, mostrando o seu amor incondicional, para que hoje eu e você fôssemos salvos, visse a promessa de Gênesis 15 cumprida e estarmos aqui aguardando a vinda do Senhor Jesus, como está escrito em Atos 11, Atos capítulo 1, versículo 11. É para dar glórias a Deus, é para realmente tomar posse do amor que Ele nos entregou, como está escrito em Romanos 5,5. Ele derramou o seu amor nos nossos corações. Aproveite que até o amor é de graça. Ele colocou em nós, para nós amá-lo. E se realmente nós amamos ao Senhor, temos que amar a sua palavra, porque a sua palavra é Jesus. Então, vamos prosseguir nessa vida de amantes da palavra, escondendo a palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, aguardarmos a sua última promessa, que era a vinda do Senhor Jesus, como ele cumpriu todas, de Gênesis a Apocalipse, todo ele cumpriu, de Gênesis até a nova aliança, ele cumpriu todas, vai cumprir essa promessa da nova aliança também. E Jesus Cristo vem, e nós teremos um novo céus, uma nova terra, uma cidade onde não há sol nem lua, porque Jesus é o brilho dela.
Não vamos ficar firmes na palavra, porque o salmista deixou para nós a receita de não pecarmos, é esconder a palavra no coração. No nome santo do Senhor Jesus. Então, eu quero que vocês estejam se alegrando por Deus ter nos dado essa confirmação a cada dia de que esse é o caminho certo. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, disse: Ide e fazei discípulos. Como nós poderíamos fazer discípulos sem conhecer a sua palavra? Então, louvamos ao Senhor, que já começamos no capítulo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, já estamos no primeiro livro dos Reis e vamos chegar até o final da Bíblia. E antes de chegarmos ao final da Bíblia, já estaremos com discípulos novos, já tomamos coragem. Antes de terminar a Bíblia toda, nós já estaremos encorajados pelo Espírito Santo, que trabalha em cima da palavra, para começarmos a ganhar os nossos discípulos. Aí você ganhou primeiro, falando de Jesus Cristo, dizendo que quem aceita Jesus, todos quanto aceitarem, se torna filho de Deus, voltará ao que era antes, sendo filho de Deus. E quando a pessoa disser que todos são filhos de Deus, você mostra onde é que está escrito. João capítulo 1, versículo 12. Todos que receberem Jesus, esses são filhos de Deus. Aí você já começa, a pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo, sua parte é falar a palavra, e quando essa pessoa se converte, você marca o seu momento de discipulado de consolidação com ela, que você não vai deixar um bebê espiritual sozinho. Quando a pessoa recebe Jesus, precisa ser acompanhada, e aí você vai durante algumas semanas com o estudo da consolidação. Depois você começa com os vídeos que você já passou por ele. Começa pelo primeiro vídeo, de Gênesis 1, e aí vai prosseguindo, fazendo o mesmo que os seus discipuladores estão fazendo com você. E assim nós prosseguiremos e teremos esta cidade e cidades circunvizinhas que iremos alcançar, todas prostradas aos pés do Senhor Jesus. É esse o propósito do discipulado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.